queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer a tua presença, ter aceito o nosso convite para mediar aí um debate sobre o mercado imobiliário que faz parte desse projeto, que é o Aliança Imites. Então, acho que é legal eu contextualizar. Em torno de 4 meses, a gente startou aqui na Aliança esse projeto, que é um projeto focado no desenvolvimento dos nossos corretores, do nosso time de parceiros, e muito focado em compartilhar conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu sempre falo que aprender é uma liberdade individual e a gente escolhe. E eu não vejo como hoje a gente se posicionar no nosso mercado se não for nessa busca incessante de conhecimento. Então, isso é um projeto que, a cada vez que a gente faz essa reunião, ele cresce mais um pouquinho, eu recebo feedback, eu sempre recebo mensagens do tipo, poxa, mas eu posso participar? E eu sempre digo, não, infelizmente não dá, a gente tem uma limitação de espaço, mas a gente vai crescer. E eu acho que é a grande essência disso tudo, é compartilhar conhecimento e, de pouquinho em pouquinho, alavancar a percepção do mercado imobiliário do nosso estado. Então, hoje, eu estou recebendo aqui o Leopoldo, todo mundo conhece o Leopoldo da Quadra, mas acho que é legal eu falar, o Leopoldo é corretor de imóveis, ele fala isso com muito orgulho, e eu acho que é a primeira coisa que ele sempre fala. Sócio-diretor da Quadra, mas eu acho que, acima de tudo, ele é um grande empreendedor, um cara visionário, e que com a ousadia dele vem transformando o mercado, né? A paisagem urbana de Belém, eu sempre falo isso. E hoje, Leopoldo, eu vejo a Quadra, minha opinião pessoal, como a marca mais desejada no setor imobiliário da nossa cidade. Todo mundo que pensa em imóvel, ele deseja morar em Quadra. Eu acho que isso é fruto de um trabalho, de uma estratégia, né? Luxo não é estilo de vida, luxo é estratégia de gestão. E eu acho que vocês vêm construindo isso e solidificando essa marca. E para a gente que é parceiro da Quadra, isso é muito importante. E eu acho que essa desejabilidade, ela faz com que as pessoas elas relacionem a Quadra com luxo. E é por isso que a gente escolheu esse tema hoje, falar um pouquinho sobre mercado de luxo, sobre os próximos anos da Quadra, inovação, sobre ousadia e sobre projetos aí, que eu acho que é o que vocês vêm aqui para ouvir. Vamos absorver o máximo de conteúdo que o Leopoldo ele tem muita experiência para compartilhar. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta e aí a gente vai... Antes eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui, por compartilhar um pouco dessa história, trajetória, desse conhecimento que a gente adquiriu aí. Eu já trabalho nesse mercado há 30 anos, então comecei muito novo isso, e é uma coisa apaixonante que eu sempre me encantei. Inclusive, estamos aqui em um prédio feito pela Quadra Corporate, e esse tipo de iniciativa, esse tipo de projeto sempre me encanta, porque eu acho que o nosso mercado precisa disso. A gente precisa fomentar o conhecimento, a gente precisa dividir o conhecimento, buscar o conhecimento, que é uma coisa que a gente também faz o tempo todo. Então, dentro das coisas aí que a Fernanda citou, que vai falar de inovação, de tudo isso, a gente tem buscado muita gente fora, inclusive, não que a gente não prestigie os daqui e tudo, mas é para trazer inovação, é para trazer diferente do que a gente faz, é para aprender coisa nova, é para criar coisa nova. Porque se a gente ficar sempre naquele mesmo ciclo, a gente aqui faz coisas maravilhosas, ok, mas nós podemos fazer diferente, além de maravilhosas. Então a gente vai buscar isso tudo, é um projeto da Quadra constante, essa busca. Então, é muito interessante a gente participar desse tipo de projeto, poder dividir um pouquinho disso tudo. Então, vamos lá. A gente vai começar olhando aí, eu acho que é sempre legal, porque a gente vê muito corretor falando de cenário macro. Quando a gente olha aí para o Brasil, a nível de cenário macro, a gente tem hoje uma certa incerteza, né? Quando a gente olha para questões políticas, econômicas, e a gente vê aí um movimento do mercado com 2 janelas de oportunidade, né? A gente vê aí o governo federal falando em retomada de Casa Verde e Amarela, faixa 2, que era algo que estava parado no governo anterior, e a gente não sabe como vai ficar esse movimento, mas a gente vê uma janela que só cresce, que é o mercado de luxo. Quando a gente olha a nível de Brasil, a gente vê números expressivos de mercado de luxo, de diferenciação, e é um mercado que, mesmo diante dessas mutações, ele permanece ali firme. Então, eu queria ouvir de ti como tu enxergas, olhando já para Belém, esse mercado de luxo nos próximos anos, diante desse cenário aí que a gente está vivendo, dessa incerteza. A gente faz hoje coisas boas, mas a gente tem condições de fazer realmente coisas
luxuosos, acima da média local. E a gente vem muito forte nesse propósito. O Piazza, eu acho que ele já foi uma nova chave. E eu sempre foquei nesse mercado de luxo. O primeiro prédio que eu lancei, que eu elaborei desde o projeto, contratei todo mundo, negociei terreno e tudo, foi em 99, o Centurion, da municipalidade. Sim. E ele já foi com 300 metros quadrados. Então, assim, eu sempre foquei no nicho que eu acho que é especial, que é diferente. E a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que saber que é o nicho que menos sofre em momentos de crise. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma situação que o pobre no Brasil, ele realmente é muito pobre. Diferente de outros países que, por exemplo, semana passada eu voltei de Portugal, o pobre lá, ele vive com dignidade. É diferente do pobre brasileiro, que mora em cima do burro, que a casa é feita de papelão, de lona, daquela situação desesperadora, de miserabilidade. Isso não existe em países desenvolvidos. A pobreza, ela existe, tem específicas, mas o pobre vive com dignidade, tem acesso à saúde, tem tudo isso. No Brasil, infelizmente, não. E essa distância, ela é cada vez maior da pirâmide, do topo para baixo. E aqui em cima está o dinheiro. Então, a gente como empreendedor, a gente como criador de empreendimentos para serem vendidos de alto padrão, escolheu focar na ponta. E é um mercado que, quando vem as turbulências econômicas em países como o Brasil, que são comuns, como disse há pouco, agora a gente mesmo está nessa dúvida, um governo novo, 4 meses, não sabemos muito ainda o que vai acontecer, mas numa turbulência dessa, o mercado de luxo é o que menos sente. Você não tem preservado. Se você for analisar, vamos trazer isso para a moda, você vai ver lojas de classe que atendem a classe média baixa em dificuldades. Mas você não vai ver essa dificuldade nas lojas de luxo. Elas continuam com filas na porta. E o segurança esperando sair um para deixar entrar outro, porque não cabe mais. Então, é um mercado que, quando a gente se especializa nele, a gente fica louco, encantado, porque é deslumbrante. E a gente tem que tomar muito cuidado com a mão, para não pesar muito ela em determinadas coisas nesse mercado. Então a gente tem conseguido nos últimos tempos, aqui em Belém, eu acho que o Piazza, como eu estava falando há pouco, foi uma nova virada de chave. E aí, o luxo, ele na realidade, ele tem que estar no geral, não é só num projeto. Então, a gente vem com um terreno escolhido a ter. Terreno de grife, que quando eu cito, pessoas mais velhas vão lembrar, eu era criança, lembro, era a casa do Rômulo Maiorano. Então, quando você cita que o empreendimento é na casa do Rômulo, onde era a casa do Rômulo Maiorano, aquilo já vem com uma carga de luxo, que remete ao mercado de alto padrão, que remete ao dono da Globo em Belém, que remete a uma família sempre de classe alta, de luxo. Então, assim, o próprio terreno, ele já começa o diferencial. Nós temos um empreendimento, que nós temos aqui uma trilogia, que eu gosto de dizer, que é o Will Palladio, o Sunset e o Quadra Corporate, que o endereço deles é Doca. O Will Palladio é Doca número 1. O Sunset é Doca número 3. E aqui é Doca número 5. Isso é altamente emblemático. Então você tem o terreno Doca número 1. Então, isso tudo já tem que ser pensado antes. A localização, para você pensar no que vai colocar isso. Quando a gente já chega para pensar no recheio, a gente já está 1 ano e meio estudando, batalhando
o terreno, o modo de abordar aquele terreno, né? Então, tudo isso faz parte, desde a elaboração de um projeto, não do arquitetônico, de um projeto macro para aquele empreendimento, o mercado de luxo já vem. Então, hoje, no Piazza, volto a dizer, foi uma nova chave que a gente virou para esse mercado especificamente. A gente trouxe o João Armentano, Sim. que é um dos maiores arquitetos de interiores do Brasil. A gente trouxe o maior paisagista do Brasil na atualidade, foi o Benedito Amuti, que, para quem não sabe, já está desenvolvendo o 5º projeto para nós, né? E assim, a gente encosta a mão dele, Patrick é testemunha. Cada reunião que a gente faz, a gente sai besta, a gente sai encantado com cada toquezinho que a gente, como é que a gente não pensou nisso e tal. E aí o cara veio, recentemente ele fez em São Paulo, Cidade Matarazzo, Hotel Rosewood, aquele prédio que é cheio de paisagismo, volta aquela coisa linda. Isso tudo é projeto do Benedito Amuti. E hoje a quadra proporciona para o nosso mercado ter esse pessoal de Belém fazendo projeto. Aquele hotel Unique em São Paulo, ele lembra um navio, é um projeto lindo, magnífico, do Rui Otaki, já falecido, filho da artista plástica Tony Otaki. E toda a parte de interiores daquele hotel era do João Armentano, um dos melhores hotéis de São Paulo. Esse cara tá aqui. Hoje o João Armentano tá fazendo a casa do Kaká, jogador de futebol. De vez em quando ele posta com o Kaká visitando a obra da cara. É o cara que a quadra trouxe para Belém também, para fazer o Piazza. Fernanda Marques. Vocês seguirem esse pessoal no Instagram, Fernanda Marques deve ter 800 mil seguidores, é uma arquiteta. Faz mansões em São Paulo, coisas maravilhosas. Ela é autora do projeto de interiores do Living e no Concept. Então, Oscar Micael, que é um mais antigo, que faz coisas, era o arquiteto do Gugu, era o arquiteto da Hebe. O Will Palladio, a gente achou que tinha mais a cara dele, tinha mais a cara do Oscar, uma pegada mais clássica dentro, interiores. Então, assim, é uma busca incessante de diferenciação para o mercado. Como funciona o mercado de luxo? A pessoa que pode, ela compra uma bolsa De 70 mil. e daqui a 2 meses ela vê uma lá bonita para ela comprar de novo. Sim. E aí ela vende a velha, ela tá velha, ela faz uma coisa que não velha que não é velha, né? E aí o que acontece? Isso no mercado imobiliário a gente busca a mesma coisa. Do que a gente, do que você vender imóveis. Então, se eu conseguir encantar aquele cliente hoje para ele comprar um prédio aqui, e daqui a 2 anos eu encantar ele com outro, ele vai ter que vender esse aqui, vai comprar do outro, e a gente tá rodando. E aí ele vai se mudar e vai gerar um outro para eu vender para alguém ou para alugar. Então, é constante essa busca pela melhoria, pelo encantamento. E a gente tem que tirar o cara onde a quadra ela atua muito aqui, nessa região onde a gente está, né? Então, onde a gente tem que encantar? É fazendo em cada projeto. Eu costumo dizer que eu fico até com vergonha, porque o Piazza a gente lançou há 3 anos atrás, um mês antes da pandemia, ele foi lançado. A pandemia entrou, a gente fechou a loja, parou tudo. E o Piazza hoje, depois de 3 anos, a gente olha para ele e vê que perto do que a gente está lançando agora, já falta muita coisa nele. Então, a velocidade com que a coisa está acontecendo é muito grande nesse mercado de luxo, que inclui também tecnologia. Sim, e a tecnologia muda absurdamente a velocidade. Então, por exemplo, nós lançamos no Piazza, todos felizes, todas as portas eram com biometria. Aí, mesmo depois vem a pandemia, a primeira coisa que dizia, não pede nada. Força, e agora? Resumindo, a biometria naquele momento era top. Hoje já é reconhecimento facial. Vocês acham que a quadra vai entregar com biometria? É óbvio que não. Então, os nossos projetos a gente está entregando agora o Live. E, pô, ficou muito comentário que nós deixamos aceso ali, ficou lindo, todo mundo gostou, todo mundo elogiando. O Live tem várias coisas que não foram vendidas.
Só que a gente vai atualizando o projeto. Eu não posso fazer um projeto 5 anos depois. Eu vou lançar, vou elaborar, vou aprovar, vou construir. 5 anos depois você recebe e está ultrapassado. Não pode. Então, ainda hoje a gente estava numa reunião tratando de o Paládio, de várias atualizações em fachada, em materiais, em tudo isso. Por quê? Eu não posso entregar o que eu vendo. Porque o nosso ciclo, Muda muito. ele é muito longo. É um ciclo de 4, 5 anos do produto. Então, o mercado de luxo não aceita, quando ele receber, ele ter um produto ultrapassado. Porque o desejo dele já está naquele lançamento, BL. Só que aí ele tem um apartamento de 620 metros quadrados, que ele não vai conseguir outro novo. Então ele tem que ir para lá de qualquer jeito. O sonho dele é aquele tamanho. Só que eu preciso... A gente está agora tem que atualizar esse projeto, entregar coisas mais modernas do que ela vendeu, porque ele desatualizou. Então isso tudo para o mercado de luxo tem de ser pensado. E junto com isso, obviamente, o atendimento. O atendimento ele tem que ser sempre diferenciado. A experiência. A experiência do cara, na hora de receber. Hoje aconteceu um caso inusitado. Eu estava, final da tarde, eu estive para cá, recebi um funcionário nosso, chegou e mostrou uma mensagem de um cliente, e o cliente fez a vida com a gente, e aí ele estava dizendo o que esperar da quadra com um cliente que já quitou sua unidade, e agora a quadra acha que não precisa mais dele, mas o mundo dá voltas e não sei o que, não sei o que. Aí eu fui ler, li tudo lá. O aborrecimento dele. Ele resolveu que ele não queria mais o apartamento que ele comprou e está sendo entregue agora. É no live. E aí ele resolveu que ele não gostou de alguma situação lá da reunião, que foi aprovado, e ele resolveu que ele não quer mais morar lá. E aí ele ligou para esse funcionário nosso querendo um quadra por levar ou um quadra residência para que a gente trocasse com ele. São 2 prédios que têm quase 10 anos de entrega. Como é que eu tenho apartamento lá esperando? E aí o funcionário respondeu que nós não tínhamos mais unidade lá, e ele disse isso. Eu quero esperar a quadra. O funcionário me mostrou, peguei o telefone na mesma hora, liguei para ele. Acabamos o bate-papo rindo, mandando abraço, tudo resolvido. Ele feliz, continuou sem o apartamento. Mas você continuou, e quase que eu vendi outro. Quase que O que acontece? Essa experiência do atendimento, como você vai atender. Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa, para uma corretora do mercado imobiliário, da pensando para mim, né? O investimento que a gente tem que fazer em oratório, em português, antes, ter o cuidado do que fala, e não falar mais do que deve, se vestir bem, os vícios, muito cuidado com os vícios de linguagem, porque o mercado de luxo tem uma sofisticação que eleva ele também a um patamar que ele não tolera certas coisas. Eu costumo dizer lá na quadra que a gente corre do problema, mas a gente corre para cima do problema antes que ele fique desse tamanho. Então, se você tem certo um problema, corra para cima dele antes que ele vire realmente um problema. Até porque a gente tem muito desse pensamento. A gente precisa desse cliente sempre. Falei para vocês há pouco da pirâmide. E o topo da pirâmide é pequeno. Então, esse cliente a gente precisa rodar ele. Ele vai comprar hoje e ter que comprar amanhã de novo. Então, se eu me queimar com ele aqui, eu não vendo para ele amanhã, cara. Entendeu? Então, eu preciso fidelizar esse cliente. Que é para a experiência dele ser tão bacana que cada vez que ele pensar no imóvel, ele pensa na gente. E aí também ele pode pensar no corretor que atendeu ele, se ele também tivesse atendimento para ele. Então tudo isso faz parte do jogo desse mercado. Não vou falar mais porque eu já estou respondendo a última pergunta. Lembrando, eu sou virginiana. Bom, mas aí entra na linha, né, de design, de arquitetura, que o Leopoldo já falou, né, que ele tem uma busca aí de diferenciação em trazer para assinar os projetos da quadra, arquitetos renomados, paisagistas. Eu acho que o nome disso, isso está muito crescendo no mercado, né? A gente está falando de co-brand imobiliário.
Então, quando a gente olha, isso é uma tendência muito forte no mercado internacional, quando a gente olha aí para um mercado como Miami, Nova York, e a gente já vê esse movimento crescendo no Brasil, no mercado de luxo. Então, quando eu olho para um mercado como São Paulo, Balneário, a gente já tem vindo isso muito, Porto Alegre, a gente já vê marcas de alta costura assinando projetos. Agora o Eli Saad assinou um projeto incrível da Lavin, que foi lançado em São Paulo, eu estava lá e eu fiquei, assim, impressionada com aquilo, com a suntuosidade daquilo. Versace assinou um projeto também. Eu não gostei do Versace, assinei ela, mas o do Eli Saad é legal. Quando a gente olha para o mercado automobilístico, a gente já vê Pininfarina, Lamborghini, Porsche. Cirela tem um Porsche em Porto Alegre, um projeto incrível. Então, essa diferenciação está crescendo. E assim, quando a gente olha para a Quadra, a gente já vê isso presente nos teus projetos. Boa arquitetura, projetos autorais assinados por arquitetos renomados, o Leopoldo já citou. E o Leopoldo já apresentou o mercado, um land bank, acho que os melhores terrenos de Belém. Então, assim, o que esperar? Esperar um co-brand de luxo para esses novos projetos? O que passa aí pela tua cabeça? Como continuar se diferenciando? Isso faz parte aí do DNA? Sobre o co-brand, a gente tem um bem atual. Ainda vou falar. Que é o lançamento com a Tidel, né? Então, sei que ela vai falar ainda também, mas eu preciso citar, quando eu contratei recentemente o Walter Longo para nos dar ser o nosso mentor na área de publicidade. Quando eu falei para ele que a gente estava lançando um prédio, levando a assinatura da Tidel, o primeiro no Brasil que a Tidel está assinando, por ideia, convite da Quadra, não da Tidel, ideia do Patrick, convite da Quadra feito para eles, né? Quer dizer, não foi uma coisa, a Tidel veio nos provocar, não. Nós provocamos a Tidel. E quando nós provocamos a Tidel, que eu falei no telefone com o presidente da Tidel, o cara não me deu muita bola no início. Luciano, gente muito boa, simpática. Mas eu senti ele meio travado. E aí ele deu uma série de sugestões para ele. Falei para ele, inclusive até nosso pessoal de marketing deu uma sugestão também, que era a Tidel lançar uma linha Amazônia. Ela atua muito no Nordeste, tem fábrica no Nordeste, então, pô, uma linha Amazônia, puxando uma coisa mais pra gente e tal. Aí o cara começou E aí eu disse, mas olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar aqui alguns projetos nossos, endereço ao nosso site, dá uma olhadinha aí, nossa publicidade, tudo isso. No dia seguinte, o cara falou comigo no telefone e já tinha mudado o jogo. Já era mais ele que já queria a gente do que a gente queria ele. Por quê? Ele viu que o que a Quadra fazia tinha a ver com o produto dele. Então, quando eu falei pro Walter da Tidel, o Walter, porra, que coisa bacana, porque São Paulo também, quem vai comprar móveis externos, outdoor living, o desejo é Tidel. Então, assim, já é o início disso. As assinaturas que a gente tem desse pessoal aí, trazendo de fora, já é o custo muito alto, o preço de metro quadrado praticado no nosso mercado. E acho que a gente vai falar isso. Então, sonhar com Versace, com Lamborghini, com esse pessoal de carro, de tudo isso ainda é fora da nossa realidade financeira. E também porque eu não sei se o nosso mercado absorve Exatamente. dessa segmentação. Não, até porque isso vai elevar o custo, óbvio, é o luxo, tem quem pague, mas a gente não sabe até que ponto. É diferente para bolar um projeto com a Lamborghini, com a Porsche lá em São Paulo, lançar e vender a 30, 40 mil reais o metro quadrado. Muda tudo de seguro. Entendeu? Desse preço, até o Donald Trump estava projetando para Quadra, se eu conseguisse. Entendeu? Mas o mercado não assimila, não consegue, não tem. Belém é diferente. Então, a gente tem que ter, como eu falei, o cuidado na mão. Porque também vamos fazer um negócio, vamos copiar a fachada do Hotel Emiliano de São Paulo, do Trump Tower em Nova York, vamos fazer aqui em Belém. E vai vender? A quanto? Para quem? Aí dificulta tudo. Porque aquela história, o mercado de luxo tem a pirâmide, mas tem a pirâmide de Belém, tem a pirâmide de São Paulo, tem a de Nova York. Então, a ponta daqui é mais embaixo da ponta de lá. Então, isso tudo tem que ser calculado, pensado. Então, essas parcerias, esse co-brand, é uma coisa muito bacana. Mas a gente tem buscado mais essa parceria
com nomes importantes da arquitetura, do marketing, da publicidade. Por exemplo, trouxemos o Miguel Falabella Sim. para gravar vários comerciais para gente, tudo isso, de vários empreendimentos, da própria quadra. Então, o que acontece? A gente tem investido mais no mercado de luxo aqui do que propriamente em grife e outro tipo de coisa, que talvez agregue até menos, vai agregar nome, mas tenha menos a agregar do que se eu juntar todas as pessoas. Mas olha, o Corporate Quality There, ele agrega muito valor, esse projeto. É impressionante a força dessa marca. Ela é uma marca desejada. E aí, quando tu somas isso, a marca Quadra, isso gera muito valor. Quando a gente vai para a mesa, acho que todo mundo aqui, quem já teve a oportunidade de atender um cliente, como isso nos ajuda, como isso é agressivo na mesa, como as pessoas elas veem um valor agregado, elas acham que isso agrega valor, que isso vai tornar aquela ambientação atemporal e de alto padrão. Então, eu acho que isso é muito legal, né? E assim, é a primeira em Belém também. Eu não conheço outra incorporadora que buscou fazer um co-brand nesse nível, em termos de projeto, né? E eu acho que a gente precisa vender isso muito bem na mesa, valorizar isso muito bem e fazer essa comparação como o Leopoldo está fazendo com outros mercados, respeitada essas diferenças entre Belém e São Paulo. Mas o cliente, quando ele consegue refletir sobre isso, ele vê muito valor agregado no produto. Quando a gente consegue fazer essa comparação. Porque não adianta a gente ir para a mesa falar o que o cliente já ouviu ou o que ele já sabe. A gente precisa trazer esses tipos de informação e fazer ele refletir sobre esse mercado, sobre o que é o luxo, né, dentro da nossa realidade, da nossa regional. Disso, a gente está lançando no segundo semestre uma quadra antes aqui, onde é ali a Nipobras até a Maiorca. Nipobras, A Companhia Paulista. Ele foi o estacionamento lá, o Lixão Caranguejo e a Maiorca. Vamos lançar no segundo semestre. E a gente está elaborando esse projeto. Hoje passamos a tarde discutindo sobre ele com o arquiteto, tudo isso. O Benedito Apud já está trabalhando no paisagismo. E o que a gente vai trazer de luxo dentro também é surpreendente para o mercado local. Desde materiais a áreas inovadoras. Né? Chega uma hora que você entra numa dificuldade de inventar. Né? Que área nova eu vou criar que ainda não tenha sido vendida, lançada, explorada. Então, não adianta inventar muito, não adianta botar uma porcaria aqui. Deu uma vez que eu botei um cinema num prédio. 2 anos depois eu voltei lá, já tinha aumentado a academia, o cinema tinha ido para o espaço. Então, assim, não adianta te botar uma coisa que acaba não tendo utilização constante. E aí, a gente está pensando, no nosso projeto está fantástico, com coisas, com áreas inovadoras, em decorações diferenciadas, tudo isso. Então, assim, não fala localização dele, que a gente já conversou. O mundo da Doca, perto de tudo, né? Como no ano que vem vamos lançar também aqui pertinho, ali em Disparidade, vamos lançar um empreendimento pro lado daqui, ali na área da Prosegur, que a gente adquiriu, colado no Banco do Brasil. Vamos lançar um empreendimento para cá e vamos lançar outro para a Senador Lemos, que a área da Prosegur ela atravessa de um lado para o outro. E já compramos também o vizinho lá pela Senador Lemos para ampliar o terreno. E é um terreno de 100 mil metros quadrados, adultos. Eu acho que é legal falar sobre escassez, porque não tem tantos terrenos no Marizal assim. E a quadra adquiriu, no segundo semestre do ano passado, 10 mil metros quadrados na Doca. Exatamente. Com 100 mil aqui na Prosegur, 2.500 ali na Companhia Paulista e mais o Garden. Eu tô falando da primeira quadra da Doca. E acho que isso é um fator que também é muito importante a gente dizer, né? A escassez ela está relacionada ao alto padrão. Muitos terrenos ainda podem ser adquiridos na Doca ou nas suas principais imediações para fazer projetos de alto padrão? Cada vez mais eles vão se tornar mais escassos. E quem tem, rentabiliza o seu investimento. Então isso também acho que é muito importante vocês pensarem sobre isso. Hoje eu estava atendendo uma cliente do Garden e eu disse para ela, talvez tu não tenha outra oportunidade de morar nos 130 metros no Marizal. Não sei se tu vai ter outra oportunidade. Eu não vejo uma tendência do mercado a lançar outros projetos como esse. Então, assim, ou compra agora, ou tu não vai morar no Marizal. Então, os diferenciais que a gente vem usando
eles geram realmente ganhos financeiros. Se você for ver quem comprou um Life, lançamento, preço que pagou e o preço que estão revendendo hoje, mas dá para ganhar dinheiro. Dá. A gente É entende impressionante. que a valorização está nas extremidades. É no alto luxo e no compacto. É onde a gente rentabiliza. E isso está Por muito isso que claro. nós lançamos o concept, que é o Exatamente. impacto de alto luxo. Isso está muito claro. E eu acho que a gente precisa refletir e colocar esses insights na mesa para fazer o cliente também pensar sobre isso. Óbvio, eu estou comprando para morar, mas eu quero algo que me rentabilize e que me gere valor a médio e a longo prazo. E eu acho que isso são abordagens que a gente tem que refletir quando a gente vai tratar com esse cliente de alto padrão. E a pandemia veio para fortalecer isso Sim. mais ainda, porque ninguém esperava passar tanto tempo trancado em casa. Então a gente começou a sentir falta de muita coisa. A gente começou a sentir falta de uma área de lazer melhor, a gente começou a sentir falta de um apartamento maior, de uma casa maior. A gente começou a sentir falta de determinadas coisas dentro da nossa casa que na correria do dia a dia a gente não sente. Então houve, pós-pandemia, uma procura muito grande por imóveis de padrão mais elevado, com áreas de lazer mais completas e de tamanho maior mesmo. Por quê? Porque quem morava muito pequeno na pandemia sentiu falta de um pouco mais de área, principalmente quem tem criança e tudo isso. Então, nós, dentro dessa sacada do que nós sentimos, também partimos para aumentar esses produtos. Partimos para a área de lazer do próprio Concept, que é um apartamento pequeno, compacto. Se você olhar para a área de lazer dele, não tem, né? Com piscina semi-olímpica, altíssimo luxo em todos os acabamentos, todo padrão. Então, a pandemia também veio criar isso. Pós-pandemia, não tinha um arquiteto, decorador, designer que tivesse tempo para atender alguém. Estava todo mundo tomado. Se a pessoa não podia se mudar, mas ela queria mudar a cor do sofá, ela queria pintar a parede, ela queria mudar a sua casa, queria ter uma outra. E a casa, ela se tornou protagonista. A gente começou, pós-pandemia, a ver as nossas casas de uma outra forma. Então, isso ajudou muito o mercado imobiliário e de alto padrão, principalmente. Porque o que as pessoas buscaram foi exatamente uma elevação de padrão, seja na qualidade do acabamento, nos materiais usados ou no tamanho. Sair de um menor e ir para o maior. Casas em condomínio aqui, preço foi espaço, entendeu? Então, tudo isso foi reflexo da pandemia. E aí, tá? A gente precisa aprender a aproveitar até o que de ruim acontece. Então, se abriu esse nicho, se abriu essa oportunidade, vamos atacar ela. A culpa foi da pandemia, não foi nossa, então Vamos falar do Walter Longo. Assim, Walter Longo já foi anunciado pela Quadra, essa parceria, o grande mentor, acho que de vocês nessa nova fase da Quadra. Não sei se todo mundo conhece Walter Longo, mas Walter Longo é um dos maiores publicitários e um cara especialista em inovação na área de comunicação. E Leopoldo, eu queria saber, assim, qual é de fato o que o Walter Longo vai contribuir nessa transformação, o que a gente pode esperar dessas intervenções do Walter Longo na operação comercial e de brand da Quadra como um todo. Essa busca incessante por melhoria envolve esse tipo de coragem. Coragem. Né? Ousadia. Então, o Walter é um cara que eu já tinha assistido a uma palestra dele no passado. E depois da palestra dele eu tive a grata oportunidade de jantar com ele no Sushi Rui Barbosa. E nós passamos uma noite na mesa batendo papo. Eu estava dizendo para Fernando, nós não batemos papo. Foi praticamente um monólogo, que eu não abri a boca. Porque o cara falava e eu não queria nem atrapalhar ele, porque eu tava ali... Eu até disse isso, eu falo pra caramba. Mas na frente dele eu fiquei tudo que ele falava pra mim fazia tanto sentido, era tão bacana de ouvir, que eu meio que deu uma congelada. E aí, quando foi agora há pouco tempo, a gente resolveu que a gente achava que a gente, com tudo isso que a Quadra vem programando, com os terrenos que a gente adquiriu, com o nível de produto que a gente vai soltar, que a gente precisava também no marketing dar uma disparada. Olha, a gente já usava Miguel Falabella, agências de fora, tudo isso, mas a gente achava que faltava algo mais.
e que a gente precisava de alguém, de uma pessoa que pudesse nos ajudar nesse direcionamento, como realmente um conselheiro, um mentor, né, uma pessoa nesse sentido. E aí veio o Walter, uma conversa minha para publicitário local. Perguntei, pô, tô precisando de alguém assim, assim, assado. Lembra de alguém aí? Pensa aí e tal. Eu disse, o Walter. Tipo, putz, o Walter. Já tinha jantado com o Walter e tal. É o Walter. E aí entramos em contato. E tivemos uma excelente recepção, conversamos muito. Walter é sócio do Roberto Justus. Ele é conselheiro de 9 empresas no Brasil, dentre elas Cacau Show, Hospital Albert Einstein, várias outras. Então, Costão do Santinho. E aí, o que aconteceu? Bom, a recepção foi boa, conversamos, papapá, e eu marquei uma reunião com ele. Fui a São Paulo e conseguimos nos entender financeiramente. E também para ele entender bem o que a gente queria e tal. E, nossa, foi espetacular. O Walter, há 15 dias atrás, estava em Belém, veio para cá, ficamos internados com o Walter lá. E pior que o Walter não come, e a gente desesperado, que fome, eu a pandemia. E as horas passando, ele, mas Walter, não quero relaxar, não como. Olha, se você estiver comendo, pelo amor de Deus, então bora falar, bora ver. E aí fomos comer. Então, assim, um cara muito simpático, com 71 anos de idade, uma cabeça disparada, com uma coisa fantástica, encantadora. É outro também do nível do Apud que a gente conversa. Cada vez que a gente sai de uma reunião com ele, parece que a gente fez um curso. Parece que a gente teve um... Então, ele tá somando demais pra gente. Tivemos outra reunião essa semana com ele, online. Um cara que fala comigo aqui constantemente no celular, passando coisas, mandando coisa de São Paulo. Vi isso, lembrei, dá pra usar não sei o quê. Então ele tem essa pegada meio doida que a gente tem também. E o cara, quando mete aquilo na cabeça, tudo que ele olha, ele... E assim, é o cara de onde premiado internacionalmente, inclusive, e dentro daquilo que eu falei, que tem muito a somar com a gente para que a gente também melhore na parte de comunicação, publicidade. Vai chegar a fase que o Walter vai ter reunião, inclusive, com a nossa equipe de corretores. Tudo já está programado. Por quê? Porque é estratégia de tudo que é lado. E o marketing, ele não está só no nosso produto. É o marketing de vendas. Ele é em tudo. É em tudo. Então, o escopo dele, nesse sentido, é muito amplo. É um cara para agregar demais. E que, pelo que a gente está vendo nesse início aí, é mais do que a gente podia imaginar. Acho que vai ser incrível. E a gente é isso, acho que é trazer muita inovação. E aí, pegando muito esse gancho, acho que é importante a gente falar sobre experiência de atendimento. E aí, olhando para o nosso corretor de imóveis, como a gente consegue trazer, de fato, essa experiência de atendimento? Eu acho que isso é uma busca incessante de todos nós, não só das construtoras, das incorporadoras, mas das imobiliárias. Como gerar essa conexão? A gente vê que hoje o cliente ele está hiperconectado. Às vezes ele tem mais informações até que nós mesmos, né? Então, não dá para eu ir para a mesa e eu falar o que o cliente já sabe. Então, como buscar essa conexão? Como se conectar? Porque são pessoas que vendem para pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que da própria incorporação, da própria construtora, de conseguir gerar esse relacionamento. E de nós, como a gente se conecta, como vender valor. E eu acho que o nosso desafio de nós corretores eu acho que é enorme, porque é educação. Né? A gente precisa educar o cliente a treinar esse olhar dele para o luxo. Às vezes a gente atende um cliente que compra tranquilamente uma bolsa que fica numa fila da Chanel, da Hermès, de 70 mil reais. Mas ele não consegue ver valor agregado, talvez, para investir e rentabilizar um imóvel, um estúdio de luxo. E ele fala em desconto. E ele fala em parcelamento. E ele acha que tá... Então, eu acho que eu queria dar essa tua opinião. Primeiro, como é que a gente, daqui para frente a quadra,
Eu acredito que vá, até pela intervenção do Walter Longo, investir muito em experiência de atendimento, nessa conexão com o cliente. E como um corretor, como ser um corretor de fato de alto padrão? O que esse corretor precisa buscar para se conectar com esse cliente e conseguir conduzir de maneira extraordinária? Porque eu digo sempre, atendimento bom. Se eu ouvir um dia desse, a gente vai na farmácia, na Drogazil, é ótimo o atendimento da Drogazil. Não sei se vocês são clientes da Drogazil, mas é ótimo. A gente não tem que dar um atendimento bom, a gente tem que dar um atendimento extraordinário. Pensar em tudo, em todas as etapas. E como a gente consegue? Como tu enxergas isso? Eu acho que essa é a busca incansável. Eu sempre olho, né? Eu olho muito, eu me inspiro muito, eu vejo o que está sendo feito de diferente e eu tento agregar isso nas minhas estratégias. Óbvio, com muito conhecimento. Eu queria ouvir um pouco de como tu vês essa nova jornada, porque o cliente ele está cada vez mais exigente. Cada vez mais exigente. E, exatamente. Bom, é aquilo que eu também já falei um pouquinho antes. A gente tem que estar numa busca incessante por conhecimento. Eu ontem jantei com um cliente, que era os clientes ao mesmo tempo. E eu que eu fui ao aniversário de um outro cliente. E a gente estava numa mesa grande, do meu lado sentou esse cliente, que era presidente de uma grande empresa aqui do Pará. E a gente sentado na mesa e eu dei um depoimento que ele até se emocionou, que ele disse para ele que ele não tinha noção do quanto ele foi inspiração. Tinha o dono de outra construtora sentado na minha frente e a gente começou a conversar sobre empreendimentos de alto padrão. E ele elogiando o que a quadra está fazendo, e aí eu comentei com esse cliente que estava do meu lado, falei dos outros na mesa, que ele não tinha noção do que ele colaborou para a quadra focar no alto padrão. Ele é um cliente nosso de mais de 30 anos, vários empreendimentos com a gente. E eu, quando vendia lá atrás, quando eu comecei fazendo prédio de Salinas, e ele era nosso cliente lá, e eu conversando com ele, e cada vez que eu conversava com esse homem, era uma aula diferente. Um dia ele me deu uma aula sobre o Louvre, e eu não conhecia o Louvre. Mas, como eu leio, como eu gosto muito de pesquisar tudo isso, eu não neguei fogo, conversei com ele como se eu conhecesse o Louvre que nem ele. Então você tem que ter também a perspicácia, Repertório. né, de concordar mais isso. Exatamente. Tal. Lindo. A fornalisa nossa. Então nunca tinha ido lá. Mas a cabeça, ela já vem com conhecimentos gerais, com essa busca que a gente tem que ter com tudo isso. Preparações que às vezes quando a gente é novo não tem, eu particularmente nunca gostei de estudar, mas sempre vi muito coisas do cotidiano. Revista, tudo isso na época, Veja, tudo isso. Então, e hoje com a internet, com os Google da vida aí, todo mundo tem internet e telefone, só não busca conhecimento quem não quer. Eu sempre falo aqui que nessa nova economia só não estuda quem não quer. Nunca foi tão democrático buscar conhecimento. Então, o que acontece? Eu disse pra ele, do Louvre, esse cara, eu vi, primeiro palme que eu vi na minha vida, foi eu conversando com ele, ele anotando as coisas, um negocinho assim desse tamanho, com a canetinha aqui, tá aí olhando pra aquilo do passo. E tal, coisa de outro mundo, né? Então, assim, cada vez que eu atendia um cliente que me trazia uma coisa, eu ia em busca de conhecer aquela coisa, de estudar mais aquela coisa, de tudo isso. Aí eu tô falando do Leopoldo corretor. Então, a importância da gente buscar se preparar e você poder conversar com um corretor de alto padrão no nível... eu não sei quem foi que me disse isso, eu não sei se foi o Ramo que me disse outro dia, que a gente não precisa tomar o mesmo vinho que ele, mas a gente tem que entender e saber qual é o vinho que ele toma. Então, é aquela história, eu não preciso andar de Porsche, nem posso, mas a gente pode saber como funciona um Porsche, como é um Porsche, quanto custa um Porsche, para que o seu cliente que chegou no Porsche já vai elogiar do Porsche dele. Já pega na vaidade. Entendeu? Então tudo isso faz parte de uma construção.
do mercado de alto padrão. Você entra a Louis Vuitton para comprar uma bolsa, a vendedora já elogia o teu cabelo na entrada, você nem penteou. Tá aberto. Mas ela já vai te carregando no colo aí, que você, a mamãe ia muito no médico aqui em Belém, no Paulo Viário, amigo nosso, e a mamãe ia muito no Paulozinho, ela dizia, é a consulta mais barata que tem. Não é, cara. Não. Eu sento lá, eu não tomo nada de remédio do que ele manda, nada disso. Mas eu passo 1 hora na frente dele. Ele diz que eu tô linda, que a minha pele tá ótima, que não sei o que, que não sei o que. Depois eu terei de novo. E fala, você tá pegando Gil. E cara, então assim, isso faz parte. Ele cativava ela de uma forma, e ela todo mês, sabe, fala com ele. E nessa, ela construía o produto, pagava consulta, comprava uma coisa, marcava uma outra coisa na cara, um negócio lá qualquer e tal. Então isso faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem que estar o tempo todo em busca desse conhecimento. Qual é o mercado que a gente quer atuar? É o de alto padrão? É o de luxo? É aquela história. Eu preciso ter uma bolsa cara, senão eu não posso atuar nesse mercado? De jeito nenhum. Mas eu preciso entender um pouquinho sobre isso. Eu preciso saber um pouquinho daquilo que o meu cliente gosta. Se for na minha imobiliária, eu preciso ter uma xícara de café que ele vai se sentir bem usando o corpo, bonito. Então, assim, o alto padrão ele tem que estar em cada detalhe. Seja no nosso comportamento, na roupa, no que você vai oferecer para ele, em tudo isso. Isso é fundamental para esse nosso mercado. E eu tenho falado aqui muito que esse cliente de alto padrão, a gente não fala mais em fidelização de cliente, a gente fala muito de preferência. Então, acho que o maior desafio nosso é fazer com que ele nos escolha sempre. Que ele nos escolha sempre, porque ele só vai me escolher se de fato ele se conectar com alguma coisa. E nós em Belém temos um outro perfil de cliente de alto padrão também que existe muito, que a gente tem muita venda para esse perfil de cliente, que é o seguinte, ele é alto padrão no bolso, mas ele não conhece o luxo. Então, é muito dinheiro do interior, é muito conhecimento, mas pouca instrução. E aí, quando ele vê o corretor chegando com um carro bacana, não precisa ser de altíssimo padrão, tem taninho. Vai botar o cara dele pra levar bem ali, fazer um negócio ali, tem um chiqueiro, papel pra tudo que é lá, você tira pelo do cachorro, não sei o que. Mesmo, claro, do padrão, ele sente. Então, é muito importante esse cuidado. E aí, esse cliente, ele às vezes se inspira quando ele vê o corredor chegar de terno, quando ele vê o corredor com óculos escuros, bem penteado, e pelo de olha, aí começa a falar naquele padrão. Ele tem dinheiro, mas ele ainda não pertence àquele mercado, mas ele quer. E aí você começa a inspirar ele, você começa a causar desejo nele. Então isso tudo faz parte. A gente vai dando aquele exemplo, ele vai sentindo a corrida, a gente vai falando dos vizinhos que ele vai ter, do luxo, do não sei o que, dos caras da garagem. O cara começa. Então, isso também existe muito. É aquele cara que é simples de essência, mas tem muito dinheiro. É o novo rico. Então, nós podemos trazer ele para esse mercado, para esse segmento. Já muita gente se falar do Rio Palácio, sabia que o cara podia comprar 20. Mas ele dizia, não, isso é muito chique para mim. Aí você tem que provar para ele que não é. Porque os filhos dele não precisam ter a mesma falta de instrução que ele teve. Porque é legal o network, que ele está no meio de pessoas, que os filhos dele vão fazer amizades para no futuro fazer negócios, papapá. Tudo isso ajuda. Então a gente também às vezes precisa construir o alto padrão no cliente. E alto padrão mas não se sente. E aí a gente às vezes estimulando ele, vira um cliente potencial fantástico. E ele se encantando com o corretor, ele diz assim, e aí ele vai te dizer, eu quero 10 ali para alugar, 1 ali para morar. Às vezes ele cria um vínculo tão bacana, que eu já vi isso, o corretor acompanhar a cliente na concessionária.
vai ajudar o cara a escolher o carro. Porque ele sentiu naquele corredor que ele tinha confiança, que ele tinha que ele ia ajudar a escolher bem, tudo isso. E ele foi, bora ali comigo que tu entende disso. Conselho. Então, ele se sente seguro pegando o conselho desse cara. Veja, você já aconselhou esse cara no maior sonho de todo mundo, que é ele ter a casa dele, uma coisa diferenciada. Então, nos pequenos sonhos, você vai conseguir também. E esse cara vai fidelizando. Então, é muito importante a gente se preparar para isso. E se preparar com conhecimento. Não adianta também só mentir. Você tem que ter conhecimento. No meio do conhecimento, se você conhece alguma coisa ou outra que não conhece, que passa. Até se você só tentar mentir, não vai ir para a vida. Então, é muito importante a construção para poder atender o mercado de alto padrão. Você não consegue fazer isso do dia para outro. Não adianta pegar, dar um banho de loja, pinta o cabelo, pronto, o pescoço, saiu, pá, abriu a boca, o cliente corre. Não adianta. Então, a gente precisa se construir para isso. Porque é um mercado diferenciado. Seja o vendedor de carro, tem o de carro mais popular, então, você chega lá diferente. Então, é muito importante isso. E é o estudo, é o conhecimento que nunca é tarde para a gente adquirir. Pelo contrário, o ideal é estar adquirindo constantemente. Então, Mas, ó, eu sempre falo aqui, não é só adquirir o conhecimento, é aplicar também. A gente o que vai dar, o que vai virar o jogo é a gente conseguir aplicar isso nas nossas estratégias, se conectar. Eu sempre falo, escolhe alguém para se inspirar. Hoje a gente tem aí um monte de gente fazendo um trabalho incrível em todos os segmentos. E eu, assim, eu me inspiro muito em algumas pessoas que eu admiro e de um pouquinho eu vou tirando de um, daqui eu tiro um pouco, tal dos mentores, né? Muito. Tem muita coisa boa. Então, acho que a gente precisa escolher, se inspirar, estudar e ir criando essa conexão. Hoje é muito mais do que vender. O que o Leopoldo está falando é algo muito relacional. Você cria uma relação e as coisas vão acontecendo. E eu acho que é isso que vai hoje nos posicionar nesse mercado, que está extremamente competitivo. Então, a internet, às vezes o mesmo cliente ele está falando com várias pessoas, ele está sendo impactado por várias campanhas do mesmo produto. Então, como ele vai exercer a preferência em relação a mim, ou em detrimento a outros corretores que também estão fazendo o seu trabalho? Eu acho que essa conexão, essa busca incessante por conhecimento, essa inteligência de conseguir aplicar isso nas nossas estratégias no dia a dia, não é fácil. Não é fácil. Eu mesmo aqui estou vivendo uma transformação de posicionamento. Quem trabalha aqui comigo sabe. São desafios diários, mas eu acho que essa conexão, é dar voz ao que a gente faz, é conseguir transmitir essa autoridade, é que vai começar a criar esses vínculos. a sinceridade, a honestidade, isso é fundamental em qualquer mercado. A pessoa não pode achar que ela está sendo enganada. Não é nem que ela seja ou não, ela não pode achar. Então, me desespera quando eu vejo o corretor oferecer coisa que não tem. E oferecer coisa que não pode. Pô, a gente faz produtos tão bacana, tão sensacionais que não precisam. Às vezes não tem uma coisa, você diz que tem. Mas olha, tem isso, é aqui, vem aqui, vou defender o lado bom. O cara precisa sentir segurança e confiança no corretor. O corretor está mexendo, não é com o valor de uma bolsa, é com o valor muito alto. E o cara não pode ter insegurança. Então, demonstre seriedade, demonstre honestidade. Não minta, não venda a qualquer custo. Lá na nossa empresa, essa é uma filosofia nossa, é proibido vender a qualquer custo. Desconto na quadra, não tem. Quem já vendeu quadra aqui sabe, a gente tem uma modalidade de desconto. Qual é? Atos à vista 5%. Acabou. Não tem outra. Vai na porta da Louis Vuitton, pede 10 reais de desconto na bolsa. Vendedor de bola pra correr dando pra bolsa na cabeça. Não adianta. Não adianta. É o desejo. É que não, se o cliente quiser, não adianta você. Vou baixar a comissão. Vou fazer não sei o quê. Não.
Não precisa. Seja bom para vender. E não precisa ninguém perder nada. Se a gente conseguir mostrar para ele o valor da... Se você tiver um produto bom na mão, e a gente confiar em você, você fazendo tudo corretamente, você não precisa dar desconto, brinde. Não, você vai convencer o cliente. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Não vender a qualquer custo para que amanhã o cliente se arrependa. Eu preciso chegar no final do empreendimento e o cliente está com sorriso daqui para cá, rindo, feliz e agradecendo ao corretor que vendeu ele, que oportunizou ele de ganhar dinheiro, ou de morar naquele apartamento maravilhoso, de alugar aquele apartamento maravilhoso. Então é muito importante a gente construir isso. Muito. Anotaram? Bom, a gente vai terminar, mas eu queria, assim, acho que falando da Aliança agora, desde quando eu decidi abrir essa empresa, tu lembra que eu fui lá contigo? Nem existia o Patrick na tua vida ainda, né? Só pra deixar registrado, só pra deixar... Não, na menina já 20 anos já. Mas, desde quando eu decidi fazer essa minha transição do corporativo, de sair da área corporativa e empreender no mercado imobiliário, eu vi uma janela de oportunidade. Não é fácil. Eu queria até dizer que eu tive muito apoio do meu marido, que é uma pessoa que ele realmente não tem medo de nada. Ele vai e faz, depois a gente resolve. E uma das primeiras empresas que eu procurei foi a Quadra. Por toda a admiração que eu tenho em relação à história, a gente quer sempre associar o nosso nome a marcas fortes, a marcas de sucesso, as marcas de credibilidade. A gente passa a vida trabalhando uma vida inteira. Basta um arranhão para destruir o que a gente fez durante muito tempo. E aí, desde o início, eu falei para o Leopoldo, lá atrás, quando eu visitei ele no escritório, que eu iria construir um trabalho que não é fácil, de implementar uma cultura para conseguir ser, de fato, uma parceira da Quadra, entregando resultado e conseguindo fazer um atendimento com qualidade, com responsabilidade, com verdade, que eu acho que isso é mais importante de tudo. E assim, todos os meus corretores que estão aqui sabem quando a gente trabalha para conseguir montar uma equipe. Então, isso é uma cultura que a gente cria. Ainda não todo tá do jeito que eu quero. Eu sou virginiana e assim, o meu grau de exigência com tudo é muito grande. Eu queria te dizer que eu me sinto privilegiada, que eu sim vou continuar fazendo um trabalho de cultura aqui dentro muito forte para conseguir atender a empresa, os teus produtos no padrão que a gente precisa atender. Eu sei que ainda tem muita coisa a melhorar, mas a gente tem olhado muito isso. E eu queria te ouvir, né? Te agradecer e ouvir como tu enxerga a Aliança, né? E te dizer que todo esse feedback é importante para o nosso crescimento, né? E para a gente implementar aí novas estratégias para conseguir te atender à altura dos projetos que tu apresenta para o nosso mercado. Sobre a Aliança. A Aliança, no meu ponto de vista, ela está evolucionando o mercado imobiliário. Parece que eu senti a falta, ultimamente, de imobiliários com essa pegada. Porque a coisa estava muito nichada para locação, e mais estava corretor dos avulsos trabalhando tudo, e não tinha mais uma grande imobiliária, uma imobiliária com essa pegada que vocês estão dando de inovação também constante, por exemplo, vocês têm uma sinergia muito grande com a gente, com o nosso produto. A nossa equipe de corretores tem um padrão parecido com o de vocês aqui, com tudo isso. Então, isso tudo soma, engrandece o nosso mercado, ajuda as incorporadoras, porque é bem que eu falo. Eu vou fazer mágica. Hoje a Quadra está com 1.000 imóveis em obra, 1.100, se eu não me engano, que é altíssimo padrão. Não tem como a gente vender isso sozinho, não tem como a gente conseguir suportar, atender todo mundo. Então é muito importante que a gente tenha parceiros, que a gente construa parcerias que tenham a mesma qualidade, a mesma pegada que a gente, que tenham a mesma força de vontade, batalha como a gente gosta. E isso a nossa equipe, que ontem estávamos reunidos tomando umas pingas e comendo os espetinhos, né? Eu também sou muito satisfeito com a nossa equipe, nota 10 de gente boa, competente. E quando venho
aqui, como estou ouvindo agora, me sinto da mesma forma, porque tudo que vocês estão fazendo é como eu digo, a Aliança tem quantos anos? 3 anos. A quadra tem 44. Não se constrói assim. É muito trabalho. Vocês estão num caminho fantástico. Tu especialmente. Agora, como colocaste, dando mais a cara, tudo isso. O nosso mercado paraense, ele é muito pequeno, né? Aquilo que a gente conversou. A pirâmide aqui ela é menorzinha do que a de São Paulo, de outros lugares. E cidades como as nossas, como Belém, que todo mundo se conhece naquela ponta, falando aí do alto padrão, é muito importante a gente trabalhar com tudo que a gente conversou ainda agora de honestidade, de competência, de inovação, e vocês vêm fazendo isso. Porque a confiança é um prédio que se constrói, leva anos para construir. Um vento forte derruba assim, pá. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então, esse caminho, esse trajeto, esse percurso que vocês estão fazendo é formidável. Estão crescendo cada vez mais, ganhando confiança do mercado, das construtoras de todas. Então, trilhando um caminho que não tem como escapar, que não seja o sucesso e o crescimento. E isso, para nós, é um motivo de orgulho muito grande, porque a gente sentia falta de empresas em Belém que fizessem esse tipo de coisa. E hoje a gente está conseguindo. E isso faz com que o nosso mercado também... Eu ontem ainda estava dizendo para o nosso pessoal que eu fui atendido em São Paulo numa imobiliária, que fui ver um apartamento de altíssimo padrão lá que eu estava vendo. Era só pesquisa, não era para comprar, porque quando eu passei... Não é porque eu digo não. Quando eu passei, eu olhei, tinha uma chamada com a Fernanda Marques, que é a mesma arquiteta, ela fazendo lá um produto chamado Helmor por Artefato. Se eu não me engano, era 18 milhões de reais o apartamento, 200 e poucos metros quadrados. E aí eu entrei no stand lá para pegar material, para conhecer o produto. E fui atendido, mas obviamente ali eu era PA. Então não fui falar que eu estava fazendo pesquisa. E aí fui atendido por 2 corretores e por um gerente. E eu saí de lá extremamente feliz. O atendimento foi muito inferior ao que hoje Belém tem. Então eu vi que a qualidade dos corretores que a gente tem hoje, eu falei para a minha equipe, inclusive isso, nenhum de vocês da nossa equipe interna perde para aqueles 3 que me atenderam lá. E eles estão vendendo apartamentos de altíssimo padrão em São Paulo. Então, assim, é muito bacana a gente ver que em Belém hoje a gente está trazendo produtos do nível de São Paulo e que a gente também tem corretores melhores do que os de São Paulo. Isso é muito bacana. Mas eu acho que é isso, a gente se cobra, a gente tenta sempre buscar essa melhoria e eu tento incentivar todo mundo que trabalha comigo aqui, né? Todo mundo, bora, aposta, fala, fala. Isso é fundamental. Vamos fazer, vamos ser lembrados, porque não é visto lembrado e eu acho que a gente está conseguindo. A gente perturbar para fazer o melhor, ser perfeccionista, é essencial no tipo de mercado. A gente está falando hoje de alto padrão, de mercado de luxo. Recentemente nós fomos fazer uma vistoria no Live que a gente está entregando, e eu sempre faço a minha vistoria um mês antes. E nós entramos lá e eu saí mexendo na opção de coisas, chama o engenheiro, mexe aqui, muda ali, troca aquela luminária. Só que tá mal colocado, arranca, muda a cor do interfone. Porque a parede era toda preta, não sei o que, tinha uma madeirada do lado e o interfone era branco. Arranca, bota um preto. Então são pequenas filigranas, pequenas coisas que são essenciais, que é o que o cliente vai perceber. Ele não vai perceber o ferro que tem dentro daquele pilar, mas ele vai perceber se está bem pintado aquele pilar. A gente precisa olhar para os detalhes, porque quando a gente encantou ele lá atrás, não foi pelo pilar, não foi pela, né, foi pelo detalhe, foi pelo acabamento, foi por esse tratamento. Então é necessário a gente entregar aquilo que a gente vendeu. E a gente tem essa filosofia. E é o perfeccionismo. A gente, um projeto na nossa mão lá, tem construtora,
eu não conheço quanto tempo demora tanto tempo debatendo um projeto e ouvindo tanta gente para que saia o melhor possível. Isso no mercado de você. É igual, Vocês precisam. todo o tempo. Então, assim, gente, vamos encerrar, né? Eu queria agradecer tua presença, foi muito bom. É isso. Obrigada.